Isaías capítulo 60, verso 20. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Glória a Deus, queridos. O tema dessa mensagem é: a sua lua nunca mais será minguante. Glória a Deus. Deus é fiel. Atente-se hoje a essa ministração. Quando falamos de lua, queridos, aplicando para a nossa vida, espiritual e principalmente sentimental, que eu tenho colocado uma série de vídeos aqui, que conforme que o Espírito Santo tem me direcionado, quando falamos de lua, falamos de vida. Amém? Porque o Senhor, Ele ordena as estações, Ele ordena a lua e as estrelas, tanto para o dia, que é o sol, quanto para a noite. Então, amados, a palavra nos diz também que devemos trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite e nada pode se fazer. Então, a lua, ela ilumina a noite, a lua cheia. E o Senhor nos fala na palavra, em Cantares capítulo 6, verso 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras? Sim, amados, a palavra fala, Salomão comparou a Sulamita como um exército de bandeiras. Então, por que ela é alva? A lua cheia, ela tem que resplandecer uma luz. E espiritualmente falando, essa luz reflete na nossa vida, Luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, É a palavra do Senhor. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verbo, ele é a palavra. E essa palavra trouxe luz a todos os homens, E essa luz, ela veio habitar entre nós. Ela habita entre nós pelo Espírito Santo de Deus. Então, a lua, ela cheia, ela clareia a noite, diferente da lua minguante. Então, a palavra está dizendo, amados, que Jerusalém, Isaías 60, é restituída na sua glória, quando o Senhor te tirar desses, desses caminhos tortuosos, porque os seus pés agora têm lâmpada, que é a palavra. Quando Ele te tirar de conselhos de relacionamento do mundo, quando Ele te tirar daqueles que não estão firmados na pedra principal, porque Jesus é a principal pedra, Jesus é o pão. Quando Ele te tirar de todos esses caminhos, a sua lua deixará de ser minguante. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Sim, aqui, queridos, fala do estágio da lua. A lua, amados, em eclipse total, porque ela não é nem minguante mais, mas ela está totalmente coberta por uma escuridão, Porque na eclipse praticamente não vemos a cor da lua, certo? Então, amados, quando nos atentamos para esse versículo, lembramos que no fim dos tempos, a lua se tornaria como cor de sangue, lembrando que Jesus está voltando, E o que isso na vida sentimental e espiritualmente falando? Significa fim de relacionamento, Lua minguante, eclipse, que é a lua, sendo coberta, por esse fenômeno, ela não traria mais a luz. Então, amados, a palavra nos chama para darmos a luz. Amém? Trazer existência das coisas que não existem. E Deus fala que a sua lua,
ela não será mais minguante. Olha o que diz o verso 19: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Deus está falando que vai encher o seu coração, a sua vida. Então não será mais um ciclo. Esse ciclo, amados, é como se fosse relacionamentos, né? Na elite mundial, na mídia, eles trabalham esse ciclo para que comece e inicie fins de relacionamentos, né? Tem um tempo determinado. Os artistas geralmente duram 10 anos. Então é um ciclo. Só que o Senhor nos fala que o para sempre, né? Ele disse que para sempre tu serás habitada. Tu serás habitada. Glória a Deus. Então o Senhor quer trazer a hoje o seu coração, né? O entendimento que a partir do momento que você recebeu a Cristo, amém? A sua lua, ela não vai ter mais fim, ela não vai ser minguante, ela não vai ser eclipse, ela vai ser lua cheia, porque a noiva de Cantares, né, a Sulamita, ela foi uma lua cheia resplandece a luz de Cristo, uma lua cheia, ela sempre é constante, ela não tem fim, entendeu? Ela é para sempre, porque o que Deus trouxe para nós é para sempre. Para sempre, para sempre. Verso 18 de Isaías 60. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra. O que é terra espiritualmente? Coração. A palavra fala de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor, né? Lembremos da mulher de Provérbios capítulo 31, né? Ela será louvada, ela será elogiada. Glória a Deus. E o Senhor nos dá mais uma promessa nesse mesmo capítulo, porque existe profecias, queridos, para o Egito, para a Síria, amém? Para Samaria, mas também existe profecia para Jerusalém, né? Para Judá, para todos que tomaram, amados, essa palavra, receberam ela no coração. Olha o que diz Isaías 60, 15 e 16. Ao invés de seres abandonada e adiada como eras, você não vai dar volta no deserto mais. Olha a palavra falando, tu não vai dar mais volta no deserto, porque você parou de ouvir os relacionamentos coaches, conselheiros de lá, do mundo, porque eles não têm o alicerce, eles não têm a pedra principal que é Cristo. Deus está falando, em vez de ser abandonada e odiada, perdão, não é adiada, é odiada como eras, né? Também adiada, estava dando volta no deserto, de sorte que ninguém por ti passava, né? Ninguém por ti passava. O que fala Ezequiel 16? Que ninguém passava por ti, rolava no próprio sangue. Amém? Olha que Deus fala, far-te-ei, eu te farei uma excelência perpétua, constante, uma alegria de geração em geração. E mamarás o leite das nações, e te alimentarás ao peito dos reis. Assim saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Deus está falando aqui que Ele faz. Então, amados, a palavra fala, em vez de desprezo e aborrecimento, porque quantas pessoas que passam pela nossa vida no mundo é assim, né? Até chegar às vezes o primeiro casamento, né, que eles escolhem entre si, são muitos aborrecimentos, né? Desprezo, pessoas que chegam na vida sentimental desgastadas. Sim, e Deus está falando, né? Você foste votada a isso. Ninguém passava por ti, né? Porque não era constante,
né? Ele falou que eu porei uma excelência perpétua. Ele vai tirar, amados, essa maldição. Ele vai quebrar essa maldição na sua vida. Um gozo de geração, uma alegria de geração em geração. E mamarás o leite das nações. Palavra de Deus, o verdadeiro pão. O verdadeiro pão que vai alimentar a sua alma. Amém? Dos reis, e saberás que Ele é o Senhor que fez todas essas coisas, o Deus de Jacó, o Deus de Jacó. E é interessante que nos últimos versículos Deus fala que nunca mais o sol vai servir, né, de teu guia, né? Mas Ele vai te guiar e o sol não vai se pôr, não vai ter mais fim. Deus já decretou no mundo espiritual que não vai ser relacionamentos, amados, infernais, que tem fim, que termina em briga, que termina, amados, num fim, em choro. Não é minguante, agora é cheia. Deus está falando que a Sulamita, em Cantares 6, sempre foi, ela foi uma lua cheia, ela continuou crendo, a alma dela anseiava a verdade, a alma dela procurava a verdade e se mantinha na verdade. Olha o que diz o verso 21, e todos do teu povo serão justos para sempre herdarão a terra, para sempre, é o que Deus fala, não é o nunca mais. Deus tornou isso para sempre, vai ser constante. Ele vai tirar o nunca, amados, ele substitui, amados, isso, amém? Porque nunca mais ele vai deixar você não vai ser mais paga do Egito. Não, agora ele está falando que você entrou na terra prometida, porque você começou a ouvir o ensino do próprio Jesus. Jesus fala, ninguém vai ao Pai senão por mim, e aqueles que o Pai me der. E ele fala, eu vos escolhi, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi, eu é que fiz, é o Senhor falando. Para sempre serão renovos por mim plantado. Deus está falando que Ele vai te plantar. Obras das minhas mãos, o próprio Deus está declarando isso. Para que eu seja, está falando, Ele vai ser glorificado. O menor será ser 1000 nações que te ouvirão para um propósito maior. Entendem? Um propósito maior na vida sentimental. Porque, amados, eu coloquei a análise aqui que a irmã, né, Nayara, foi usada por Deus. Amém? Porque tudo tem um propósito. Sobre a lua me traiu. No mundo, a lua que eles confiam, né, eles confiam no coração. O que é lua? Estrela, igual fala lá no livro de Gênesis, que José teve o sonho. É pessoas, é a sua estação, é o estado da sua vida. Por que o estado da sua vida? Porque tem a ver com a sua vida. Porque, amados, a terra, ela quando Deus fez o sol, fez a lua, né? Quando Ele fez a terra, Ele colocou as estações para governar. De dia Ele ordenou o sol e para governar de noite, né? A lua e as estrelas. Então, amados, o que é terra? O homem foi feito do pó da terra, coração, vida, estrutura. Amém? Esse barro, ele tem que ser moldado. Amém? Vaso de honra. Igual Deus levou, né? Se eu não me engano, Jeremias, a casa do oleiro ali. Então, amados, isso é muito sério. É muito sério. Deus está falando hoje, Deus tem falado isso comigo, que a sua lua nunca mais será minguante. Porque a lua, ela é cheia. Amém? Deus vai encher a sua casa, a sua estaca. Ela será uma estaca, amados, firmada na rocha, igual Noé, né? Noé firmou a estaca dele, as estacas lá de madeira, amados, para que quando viesse o dilúvio, aguentaria aqueles 40 dias e 40 noites. Então, amados, quanto o povo que está, profecia contra o Egito, Isaías, confirme lá, 18, e Ezequiel 29, enquanto o povo está lá nadando no dilúvio, 40 dias, 40 noites, dando voltas no deserto,
Aleluias! Você nesses 40 dias e 40 noites estará dentro da arca, porque quando chegar o vento da providência, que aponta para o sul do altar, sua glória será habitada para sempre. E Deus já falou, aqui agora, que já está sendo habitada para sempre. Uma lua cheia. Amém? Uma lua cheia. Glória a Deus. Há mistério nisso. Glória a Deus. Não será mais minguante. Não vai rodar 40 dias e 40 noites. Não vai rodar mais ali no deserto. Mas será o para sempre. Para sempre. Amém? Deus é fiel. Enquanto aquele povo andava 40 dias e 40 noites rodando no deserto e nadavam no dilúvio 40 dias e 40 noites, Deus fala que nunca mais essas águas do dilúvio te tomarão. Amém? Porque você estará dentro da arca. Até Deus falar o dia que você vai sair da arca. Porque o que é o estandarte do amor que eu falei ontem no vídeo? O seu estandarte sobre mim era o amor, era a proteção de Deus, para você entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus os abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.